do ano. O Flamengo fez outros bons jogos. A grande questão é que o Flamengo é capaz de fazer um bom jogo e depois fazer jogos ridículos, patéticos. Coisa que não dá para entender. E o Tite, ele percebeu depois dos jogos contra o Grêmio e contra o Santos. Contra o Santos teve a expulsão do Gerson no começo, que condicionou muito a partida. Mas o time poderia ter mostrado algo mais. Poderia ter sido um time mais aguerrido, mais voluntarioso, com uma superação maior dos jogadores, a ponto de compensar minimamente os desfalques, o desfalque, a ausência de um jogador. Durante todo o segundo tempo, um pedacinho do primeiro. Não foi o que vimos, não. O Flamengo deixou a desejar naquele jogo. Inclusive, o primeiro gol do Santos é fruto do quê? De desconcentração do Thiago Maia com erro de passe, o Wesley com uma falta tola que ele cometeu, o Gerson que perde uma disputa pelo alto dali, saiu o gol do Nonato. Então, mesmo quando estava 11 contra 11, os jogadores erraram feio e permitiram que o jogo que estava encaminhado, logo no começo, se complicasse. Que foi um jogo que o Santos atacou, pressionou, o Flamengo fez 1-0, o Ayrton Lucas botou a bola na trave, o jogo se encaminhava bem interessante para os rubro-negros, de repente tudo mudou, com o gol sofrido e depois a expulsão do Gerson. E o Tite percebeu que tinha que mudar alguma coisa. Na ausência do Bruno Henrique, com o Gabigol já como reserva desde os tempos do Sampaoli, ele prestigiou os dois pontas. Qual é a questão do Luiz Araújo na direita e o Cebolinha pela esquerda? O Cebolinha jogando bem porque está sendo motivado, tá, o técnico está aproveitando. Com o Sampaoli ele não era utilizado. Com o Vitor Pereira ele teve boas partidas, teve também com o Dorival Júnior no passado, mas o Sampaoli não colocava o cara para jogar. E quando jogava, entrava para jogar poucos minutos, tendo que resolver. Ele é um bom jogador. E agora o que aconteceu? O Tite o motivou, deu chance a ele, colocou numa função que ele sabe executar. E ele e o Luiz Araújo, especialmente o Luiz, trabalhando muito no momento que o time não tem a bola. O Flamengo teve menos posse de bola no primeiro tempo. Mas o Flamengo brigou muito na recuperação da bola, o Flamengo marcou forte, o Flamengo foi compacto, o Flamengo quando fez o gol voltava, se organizava defensivamente, fechava os caminhos, e o Palmeiras não encontrava mais chances de entrar para finalizar em boas condições. Foi um jogo muito convincente do Flamengo, muito maduro até. A grande dúvida é se o time vai manter esse pique. Agora, pensar no título, ainda acho precoce, acho que é um sonho distante, mas não é mais um devaneio. Houve um avanço. Por quê? Pela vitória sobre o Palmeiras, pela proximidade da liderança com o Botafogo perdendo pontos, o Bragantino perdendo para o São Paulo, o Palmeiras ao perder para o Flamengo. Então o Flamengo ele se inseriu naquele, mais próximo daquele bloco de cima, e essa atuação é uma atuação que você imagina, se esses caras repetirem algo parecido nos próximos jogos, é possível ganhar todos eles ou a maior parte deles, e aí você passa a ter uma chance. Repito, ainda é muito difícil. Ainda é muito distante pela matemática, pela necessidade de tropeços de adversários e também pela dúvida que esse time impõe. Você acha que o Flamengo vai vencer todos os jogos? Dá para confiar nisso? É muito pouco provável, mas já não é algo assim, digamos, tão distante você imaginar o Flamengo brigando pelo título brasileiro. Já é possível imaginar que brigue. Mas tudo vai depender, de novo, da capacidade do técnico de manter esses jogadores concentrados, trabalhando forte, marcando forte, o Gerson desarmando, jogando de segundo volante, e funcionou. Por quê? Porque participou do jogo, mas também com a ajuda de todos os demais. Até o Pedro voltava hoje, depois do gol. O Flamengo formava a linha de 4 na defesa, 5 no meio, o Pedro na frente, o Pedro vinha marcar no campo de defesa. O Palmeiras sem espaço, sem conseguir usar muitas vezes a velocidade, explorar o potencial do Endrick, que ainda assim fez um jogo bom, dentro do possível, pelo que a sua equipe apresentou. E o Flamengo conseguiu levar bem o jogo, fazer o segundo gol, depois com um homem a mais. Ficou mais fácil, fez 3-0 e administrou tranquilamente a partida. Então foi uma vitória muito marcante, muito importante, contra um adversário muito relevante, o atual campeão brasileiro, um clube que o Flamengo tem enfrentado com frequência. E o detalhe, o Flamengo não perde para o Palmeiras no Brasileirão desde 2017. Tanto São Paulo quanto no Rio de Janeiro. E desde 2017, a única derrota no tempo normal foi aquela da Supercopa, 4-3. E a outra foi na prorrogação, na final da Libertadores. 2 títulos, 2 taças que o Flamengo perdeu em disputa direta com o Palmeiras. E ganhou uma outra Supercopa lá nos pênaltis em Brasília, né, no confronto direto com o Palmeiras. Mas uma vitória muito marcante, é o segundo 3-0 que o Flamengo impõe ao Palmeiras nessa era, né? Teve o 3-0 em 2019 com o Jorge Jesus, 2 vitórias por 3-1, ambas em São Paulo, e agora outro 3-0 no Maracanã. Uma vitória marcante e que faz o torcedor sonhar. Não é mais um devaneio, segue sendo um sonho distante e depende fundamentalmente do Flamengo fazer aquilo que se espera, que é jogar de forma competitiva, concentrado, sério, marcando, brigando, trabalhando para poder, quem sabe, pelo menos paletear
uma vaga entre os postulantes ao título brasileiro, que, se conquistado, embora, repito, muito difícil ainda, seria a salvação de uma temporada pífia e patética até aqui.